Camisa 12. Apoio Duplex Lava Jato, o melhor lava-jato da região central de Montes Claros. E Disbamoc, distribuidora das baterias Eliar em Montes Claros e região. Bom, estamos de volta aqui no Camisa 12 e agora vamos comentar um pouco aqui. Nós estamos recebendo o repórter Lino Oliveira, da Rádio Terra de Montes Claros, mais uma vez está conosco aqui. Muito obrigado, Lino, pela sua presença. É sempre um prazer enorme, né, gente, estar aqui nesse canal na TV Gerais, que é sempre o canal 2, que é sempre uma repercussão muito grande. Tá certo. Obrigado pelo convite. A gente é que agradece. Lino, vamos começar falando primeiro sobre o resultado do FUNORTE, depois nós vamos falar sobre essa expressiva vitória do Cruzeiro e a conquista do tetracampeonato. Primeiro, eu gostaria que você pudesse falar pra gente. O FUNORTE perdeu no último sábado um gol aos 40 minutos do segundo tempo, né? E complicou a sua situação no hexagonal, né? Eu não sei o que acontece com o FUNORTE, mas amigos, que sempre ele vai bem na fase de classificação. Quando chega na fase final, para dar aquele split final, na hora H mesmo da arrancada, da classificação, o time peca. Não sei se é por problemas físicos, o que acontece, mas a hora que mais necessita do time vencer, né, de chegar lá na ponta, acaba... Foi assim no ano passado, você se lembra muito bem, está sendo assim também este ano. Fica meio complicado porque o time agora caiu para quarto lugar, tomou um gol aos 40 minutos, eu não sei o que acontece com a galera, mas ficou mais complicado, bem mais difícil agora, né? Olha, Lino, o torcedor nas redes sociais, né, principalmente o torcedor que esteve lá no campo, tem postado, por exemplo, que o time poderia ter sido mais ofensivo, né? Que a postura do técnico Everaldo foi uma postura mais defensiva. Você concorda com o torcedor? Porque o torcedor está chateado justamente pela falta de agressividade do time no campo do adversário. Você concorda com o torcedor? Concordo, porque principalmente quando você necessita de um resultado, assim como foi o jogo do FUNORTE no sábado, necessitava do resultado, o que ele tem que fazer? Ele não jogar só na defensiva. Por mais que esteja jogando fora de casa, ele tem que buscar o gol primeiro para depois pensar num sistema defensivo. Mas o que eu tinha que fazer? Precisava muito dos 3 pontos. Para fazer os 3 pontos, você tem que fazer gol. Para você fazer gol, você tem que sair para cima do time, respeitando o time, mas jogando para cima, jogando com inteligência. E pelo que entendemos, não ouvi o jogo no sábado, né? Pelo que entendemos, não foi assim. Acho que o FUNORTE jogou muito na defensiva e o time que acaba tentando segurar demais o resultado acaba sempre sendo prejudicado no final. Tá certo, então. Agora vamos falar de coisa boa, né? O Cruzeiro, tetracampeão, bicampeão brasileiro, né? Consecutivo e dentro da história, campeão 4 vezes do Campeonato Brasileiro. Com propriedade, né, Lino? Com propriedade. Desde o início, o Cruzeiro já mostrou aqui veio. E o Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira, ele tem mostrado uma competência, uma força muito grande quando se joga esse tipo de campeonato, né, de pontos corridos. É um time que joga de forma inteligentemente. Foi o time que mais venceu fora de casa, justamente isso que acabamos de falar aqui do FUNORTE. O técnico Marcelo Oliveira sabe jogar essa competição, porque quando joga fora de casa, ele procura primeiro o gol da vitória, né? Procura primeiro sair na frente para depois defender. E foi assim durante o campeonato inteiro, desde a 6ª rodada o Cruzeiro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Em momento nenhum o time foi ameaçado, chegou a ser ameaçado um pouquinho pelo Internacional, mas coisa pouca, caiu a diferença, foi para 3 pontos, na sequência o Cruzeiro meteu 9 pontos de diferença do Internacional, e foi um time que mereceu, porque o técnico Marcelo Oliveira soube comandar muito bem esse elenco que ele tem, que é um elenco de primeira qualidade, né? Tá certo. Agora, raciocinando bem, né, Lino? Nós podemos dizer que hoje, indiscutivelmente, o Cruzeiro é o melhor futebol do Brasil, porque o Cruzeiro não oscilou, né? Você acabou de dizer aí, foi um pouco ameaçado pelo Internacional, mas se nós computarmos desde o ano passado, quando o time ganhou o campeonato, para esse ano, o Cruzeiro sempre esteve como primeiro colocado, raríssimas vezes como segundo colocado. Então, definitivamente é o melhor time do Brasil. Definitivamente é o melhor time do Brasil e, assim, a diferença também é a forma inteligente que o time tem de jogar e o elenco qualificado que o time tem. Porque não adianta nada você ter, por exemplo, um elenco qualificado e não ter uma cabeça pensante que domina esse elenco. Porque a gente sabe que todo elenco qualificado tem também aquelas vaidades. Então tem que ter um comandante
Um comandante que chega e coloca suas regras. Não, aqui quem manda sou eu, aqui vai jogar quem eu quero, entendeu? E assim, tem esquema de jogo, esquema atualizado de jogo, que eu acho que essa agora é a nova tática do futebol. Esquema atualizado de jogo. Um técnico inteligente que enxergue o jogo, que saiba fazer as mudanças na hora certa. E foi assim com o técnico Marcelo Oliveira, tanto é que o Cruzeiro foi o time que mais venceu jogando fora de casa, porque todo mundo conhece a força do Cruzeiro jogando no Mineirão. E fora de casa também o Cruzeiro venceu 9 vezes fora de casa. E aí que venceu o Internacional, venceu o Palmeiras, que estava, né, ali embaixo, brigando para não cair. Venceu o Grêmio, né, na semana passada, né? Foi uma vitória que eu acho que foi ali... O fator determinante para ele ganhar o campeonato. Isso. Né? Então, essa foi toda a diferença do Cruzeiro. Agora, você atribui ontem, por exemplo, né, no jogo contra o Goiás, tem algum destaque na partida, você que esteve lá fazendo essa partida pela Rádio Terra? Além da torcida, ser uma torcida que ontem foi uma torcida empolgante, porque normalmente a torcida do Cruzeiro, ela às vezes vai em grande número, mas não contagia seus jogadores, por quê? Às vezes ela fica muito... A torcida do Cruzeiro, na verdade, ela está mal acostumada. Ela cobra muito, cobra né? Cobra muito. Então, diversas vezes, eu até vi o Ricardo lá cobrando a torcida, jogar pra cima, jogar junto com o time. Ontem a torcida foi uma torcida empolgante, apoiou o time o tempo inteiro, mas pra mim, o grande destaque do jogo de ontem foi o Fábio. É o Fábio voltando, como sempre, quando mais necessita dele, por mais que o jogo esteja frio, a hora que necessita dele tá ali para fazer a defesa, e também o Everton Ribeiro com o Ricardo Goulart. São os dois jogadores selecionáveis do Cruzeiro, são os dois jogadores que têm que fazer a diferença e ontem fizeram a diferença. Tanto é que os gols, tanto de ontem quanto também da vitória em cima do Grêmio, foram os dois gols deles, que são jogadores mais experientes, jogadores que realmente têm que fazer a diferença no time, né? É verdade. Inclusive é importante frisar, você citou a questão do Fábio, no final do jogo ali, o Goiás pressionou bastante e o Fábio segurou a peteca, né? Pressionou bastante e é aquele goleiro, né, que amigos também, é aquele goleiro que tem que estar ligado o tempo inteiro, porque teve uma bola lá que eu me recordo agora, houve um lançamento para dentro da área, a bola bateu no Bruno Rodrigues já entrando. Se o Fábio não fosse aquele goleiro que estivesse ligado, com um reflexo também apurado, a bola fatalmente teria entrado e por mais que o Cruzeiro, né, já está na cara do Cruzeiro seria campeão brasileiro, necessitaria de mais uma vitória, mas ontem adiaria, porque o momento bacana para ser campeão foi ontem, né? Verdade. Todo mundo estava esperando, o campo estava lotado, todo mundo ali, a imprensa do Brasil inteira, tinha a imprensa até fora do Brasil presente no Mineirão ontem, e ficaria muito chato se o Cruzeiro tivesse empatado ontem, não teria sido campeão, porque o São Paulo ontem venceu, né? Verdade. Foi ao contrário, o Cruzeiro foi mandante do jogo de ontem, foi um time que jogou para cima e contou também aí com a habilidade dos seus jogadores. Agora, Lino, fator motivacional então para a grande decisão da quarta-feira. O Cruzeiro vai com tudo para cima do Atlético? Com certeza, esse título do Cruzeiro de ontem, ele pode ajudar e pode ajudar muito o time para jogar na quarta-feira, 10 da noite, no Mineirão contra o Atlético, né? Todos já sabem, o Cruzeiro vai entrar com uma derrota já de 2-0, vai ter de lutar muito, mas muito mesmo, se quiser reverter esse placar. Ontem o Ricardo Goulart parecia até ser um jogador mais pilhado do jogo, e ele, no final, ele até disse que venceu ontem e que vai comemorando ontem um título e que vai comemorar também na quarta-feira. Não sei até que ponto isso pode ajudar ou prejudicar. Mas o Cruzeiro está em busca da tríplice coroa, então o time tem que focar para a quarta. Tem que focar para a quarta. Lembrando que o adversário não é um Goiás, o adversário não é qualquer um, o adversário é o Atlético, do também técnico Levir Coupe, que também é um técnico atualizado e inteligente e tem o time também, o elenco dele nas mãos. Vai ser um clássico espetacular. O Marcos Rocha, Naila, ontem ele até disse que foi perguntado com relação a isso, se esse título do Cruzeiro de ontem se poderia influenciar na partida de quarta-feira. Ele disse que acha que não. Agora, vamos ver se... Eu penso que sim. Eu penso que sim. Eu acho que o Cruzeiro vai para cima do Atlético. É claro que o Atlético vai ter as suas armas. Mas nós estamos falando aqui hoje do campeão brasileiro. Eu acho que vai o Cruzeiro e vai a torcida, né? Porque se a torcida fez um papel importante ontem, Lino, então ela sabe que na quarta-feira ela vai ter um papel mais importante ainda, que é ajudar o time a reverter, né? Ontem foram 57 mil pessoas presentes. Creio eu que na quarta que vem também será mais ou menos isso aí, 57 também. E todos empenhados, motivação maior que é jogar contra o seu maior adversário. Né? E jogar na quarta-feira
E já sabe o seguinte, se eu não vencer, se o Cruzeiro não vencer, o Atlético vai vencer, o Atlético vai ser campeão. Pela primeira vez, Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, quer fator motivacional maior do que esse? Verdade. Então eu acho que os jogadores do Cruzeiro estão pilhados e vão vir com tudo para tentar ganhar esse título aí na quarta-feira. Muito bem, Lino, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, né? E agora vamos aguardar a quarta-feira. Você também vai trabalhar nesse jogo de quarta-feira, né? Então, bom trabalho lá para você e para toda a equipe dos Campeões da Terra. Você vai ficar ligado aí na Terra de Montes Claros, na transmissão esportiva da Terra de Montes Claros, né? Que começa sempre mais cedo, que traz muito mais detalhes, né? Até o tempo de jogo chega antes, né? O pessoal tá sempre ligado lá. E Lino Oliveira vai estar participando lá. Muito obrigado pela sua participação aqui no Camisa 12. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado, Narlan. Se precisar, nem pense em me ligar, ligue-me sem pensar. Tá certo. Olha só. Gente, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar da primeira Copa de Judô de Montes Claros que aconteceu nesse fim de semana. Já já a gente volta. Camisa 12. Apoio Duplex Lava Jato, o melhor lava-jato da região central de Montes Claros. E Disbamoc, distribuidora das baterias Eliar em Montes Claros e região.